Olá, ouvintes, a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa chamado Um Podcast, idealizado aí pela mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna e que tem o objetivo aí de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Como vocês já sabem, nós estamos estudando aí o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Eu me chamo Samuel Rocha e estarei aqui conduzindo o episódio de hoje e trago aqui comigo um conhecido nosso irmão. Passo a palavra para ele. Alô, queridos irmãos, é bom estar com vocês. Meu nome é Samuel Souza, sou seminarista da Primeira Igreja de Itabuna. Estou feliz de participar desse projeto da nossa UMP. Vamos para o nosso estudo bíblico. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E hoje o estudo é ali no primeiro capítulo de Marcos. E nós vamos ler aí dos versos 29 ao 34. Então eu vou fazer a leitura e os irmãos, se puderem, acompanhem comigo. Diz assim a palavra de Deus: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então aí, Samuel, como a gente vê, né? Onde o Evangelho chega, ele muda a realidade, né? A essência de Jesus muda toda e qualquer realidade. Então eu queria que você começasse aí comentando para nós esses versículos. Amém. Então vamos lá. Como os irmãos têm ouvido nas exposições, o Evangelho de Marcos é o Evangelho das boas novas de salvação, das boas notícias. E é importante destacar que a palavra-chave do livro de Marcos é servir. Jesus vai dizer lá no capítulo 10, verso 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É o evangelho da pregação, é o evangelho do discipulado. Os versículos de 14 e 20 mostram isso para nós. É o evangelho da sã doutrina. Nós vemos que a palavra de Deus é uma doutrina sadia, pura. Então nós vemos aqui que Jesus, em seu ministério, ele ensinou que o evangelho cura e liberta. E é importante, irmãos, a gente entender que Deus não mudou. Ele continua sendo Deus. Então nós cremos que o Senhor é o Senhor que liberta os encarcerados, é o Senhor que cura, é o Senhor que faz conforme Ele quer, conforme a sua vontade. Ele não está suscetível à vontade humana, Ele faz a sua vontade. E aí nós vimos isso aí dos versículos 23 ao 45. Em primeiro lugar, Samuel, é importante a gente destacar que um pouco antes Jesus curou um endemoniado. E isso aí trata de uma cura espiritual. Para a gente entender bem quando a gente entrar aqui. Agora, do verso 29 ao 31, que é o nosso texto, Jesus vai curar a sogra de Pedro. Aqui nós vamos ver Jesus operando uma cura física. De onde Jesus estava para onde ele foi, é importante a gente observar que o texto vai dizer que ele saiu da sinagoga e eles foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão Pedro. Então Jesus estava a todo vapor com o seu ministério. Então a sogra de Pedro, chamada Simão, estava doente, estava acamada. Jesus sabia? Claro que sabe. Jesus sabe de tudo. Mas é interessante que o texto diz que logo lhe falaram a respeito dessa mulher. E Jesus foi lá, aproximou-se, tomou-a pela mão e a febre deixou. Então Jesus curou essa mulher, e essa mulher imediatamente passou a servi-los, como o texto de Marcos destaca. O livro de Marcos fala sobre o serviço, sobre a doação de Jesus
E Jesus ensina isso em atos e palavras. É interessante essa parte, que a gente vê uma família, né, aqui instituída, né? Sim. A sogra e tal. A presença de Jesus, ela realmente supre as necessidades. E a gente vê que toda família, ela passa por necessidades. E Jesus, ele é capaz de suprir as necessidades. E como a gente viu aqui, ele acabou sarando aqui essa irmã, a sogra de Simão. E é interessante que a gente vê Jesus na administração do seu ministério, no dia a dia, a cada momento. Ele vai passando e ele vai deixando a mensagem do Evangelho proclamada de várias formas, curando, falando, alimentando, trazendo a necessidade das pessoas. Muitas dessas pessoas que são acudidas por Jesus não serviram a Jesus, nós sabemos disso. Mas nós vamos ver Jesus exercendo o seu ministério, como ele próprio disse, eu vim para servir, né? Então Jesus ensina todas as suas palavras com ações. Jesus não só fala, ele faz e mostra aos seus discípulos como é que eles têm que fazer também, né? A segunda parte aí, nós vamos ver do 32 ao 34, muitas outras curas. Então aqui é um comentário rápido. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Então nós vemos que toda a cidade estava reunida ali à porta da casa, porque a conversa se espalhou, a fama de Jesus se espalhou, as pessoas com essa necessidade de ser curada espiritualmente, como nós vimos o endemoniado um pouco antes aí, versículo 21, como a sogra de Pedro, a cura física, a cura espiritual. As pessoas que tinham essa necessidade logo correram para buscar ajuda, para buscar cura. E o texto diz que ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios. Mas aqui tem uma coisa interessante. E não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então Jesus, ele proibiu que os demônios falassem sobre ele. Por quê? Porque Jesus quer que o testemunho sobre ele venha do Espírito Santo, das pessoas que são transformadas pelo Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que vai falar de Jesus, não é qualquer pessoa que vai dizer o que Jesus fez pela sua vida. Então poderia ser que pessoas que foram acudidas por Jesus falassem, teve um homem que me deu comida, teve um homem que curou minha enfermidade. Mas o mais importante de tudo isso, quando acontece a cura, quando acontece a libertação, quando acontece a ação de Cristo, é mostrar a glória de Cristo, é apontar para Jesus, e não para o feito em si. Não é o que está se fazendo, mas é quem está fazendo. Por isso que Jesus vai falar isso, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, irmão Samuel e irmãos que nos ouvem, o testemunho de Jesus vem do Espírito Santo, não de maus espíritos, mas do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele transforma, como você disse no início, ele muda a realidade da família, ele muda a realidade das pessoas, ele muda tudo. E o que é mais fantástico, ele transforma o nosso coração, nos dando uma nova vida. Então nós glorificamos a Deus por isso. Amém, amém, glória a Deus. Então, Samuel, o programa de hoje ele é bem mais curto, né? Os versículos são mais breves. O texto é pequeno, né? O texto é pequeno. Então a gente encerra por aqui hoje. E antes da gente realmente se despedir, vamos fazer uma oração. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque como aprendemos, o Senhor é um Deus que realmente faz milagres, um Deus que derrama a cura, a libertação sobre todos, ó Deus. E o Senhor é um Deus que realmente é poderoso, e nós vemos aqui por meio da Tua palavra, a Tua humildade, o querer ensinar, mostrando realmente que há um Deus, um Salvador das nossas vidas. E nós te damos glórias, te damos graças, ó Deus, por todos os seus feitos, por todas as suas maravilhas. Fala aos nossos corações com essa tua palavra tão edificante, no nome de Jesus. Amém. Samuel, eu quero te agradecer, viu, pela participação. Valeu, meu irmão. Que Deus te abençoe.
Assim eu Deus quero abençoe todos vocês. Amém. E assim eu quero deixar um abraço para os nossos ouvintes. Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um. Amém. Um abraço a todos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém.